Deixa eu apresentar para você o Dr. Robert Del Montique. O Dr. Del Montique, ele era um naturopata. Ele morava em Hollywood, na Califórnia. Ele era o profissional de saúde de muitos atores e atrizes famosas. Eu tenho um retrato dele aí aos 67 anos de idade, como você está vendo aí no slide. Aos 67 anos de idade, esse indivíduo tomou a seguinte decisão. Ele ia melhorar a sua alimentação, ele ia melhorar a sua atividade física e ele ia passar a usar hormônios chamados bioidênticos. E ele ia fazer uma experiência de 13 anos para ver o que aconteceria no corpo dele. E ele escolheu 44 parâmetros, ou seja, acuidade visual, acuidade auditiva, força muscular, equilíbrio, flexibilidade, resistência, capacidade aeróbica, 44 parâmetros. E quando ele chegou aos 80, que é o próximo slide, ele fez uma avaliação. Você mesmo olhando, você vai me dizer, olha aí, ele aos 80, ele tem mais músculo que ele tinha aos 67, ele tinha mais flexibilidade aos 80 que aos 67, uma melhor acuidade visual, melhor acuidade auditiva, a bioquímica dele era melhor. Então ele provou para nós que o indivíduo dos 67 aos 80 anos, ele pode rejuvenescer, ele pode ficar em melhor forma. O Dr. Del Montique morreu com 92 anos. Tá? Até hoje não se sabe o que aconteceu. Mas ele estava muito bem no dia anterior, tá? Mas ele morreu com 92 anos. Mas é uma experiência aqui para você. Vamos ver outras fotos dele aí para vocês terem uma ideia. Aqui está ele aos 84 anos de idade. Você está vendo a saúde que ele tem aos 84. Isso não é privilégio dele, não. Isso é qualquer pessoa que seguir a programação que nós vamos discutir aqui essa noite, tá? Aí está ele, ó. Olha a musculatura dele, tá? Inclusive, olha aí, ele era uma pessoa extremamente conhecida no mundo de Hollywood, no mundo dos artistas. Então, eu acho que o Dr. Del Montique mostrou pra gente que qualquer momento que você começar, mesmo ele já vindo cuidando até um certo ponto, você pode melhorar. Então, essa é a primeira mensagem que eu tenho para você aqui hoje à noite, certo? Deixa eu apresentar para você a Violeta Brown. A Violeta Brown era, até bem pouco tempo, até setembro de 2017, ela era a mulher mais velha viva. Ela faleceu em setembro de 2017. Ela viveu 117 anos, 6 meses e 5 dias. Totalmente lúcida. Mostrando para você que isso é possível. Quer dizer, isso não é um conto de fada. Isso existe. No próximo slide eu vou mostrar para você a mulher que mais viveu até hoje documentado. É a francesa Jeanne-Louise Calment. Ela nasceu em 1875, morreu em 1997. Ela viveu registrado, com certidão de nascimento, tudo certinho, 122 anos e 164 dias. E todo mundo perguntava para ela, Jean-Louise, qual é o seu segredo? É a pergunta que uma pessoa com mais de 120 anos recebe. E ela era categórica, sempre com a mesma resposta. A resposta que ela dizia era a seguinte: primeiro, que era o vinho do Porto, que ela tomava um cálice todo dia. Um cálice, tá? Não é uma garrafa, não. É um cálice. E ela só tomava o vinho do Porto. Segundo, o senso de humor. Ela estava sempre sorrindo, sempre brincando. E terceiro, ela tomava 2 a 3 colheres de azeite de oliva de excelente qualidade. Então você vai ver que isso aqui, essa história vai se reproduzir. Quando nós começarmos a estudar daqui a pouco as chamadas zonas azuis, que são principalmente 5 zonas, uma no Japão, uma em Costa Rica, uma na Sardenha, uma na Califórnia e assim por diante, nós vamos mostrar essas pessoas que vivem 100, 110, 115 anos, com saúde. Porque não adianta você viver muito e estar ligado a um respirador, e estar tomando remédio,
e está em coma. Não é isso que nós estamos discutindo aqui. Nós estamos discutindo você viver mais e viver melhor. Agora, não vai aparecer nenhuma pílula no mercado, pelo menos por enquanto, que vai resolver esse problema. Você vai ter que tomar uma decisão. E não é uma coisa, é uma coisa simples, mas não é uma coisa fácil, porque você vai ter que ter uma certa disciplina. Mas é melhor do que ir para um CTI de um hospital, inclusive do ponto de vista financeiro. Então nós vamos mostrar no próximo slide para você quais são as características dos centenários, pessoas com mais de 100 anos. O que caracteriza eles bioquimicamente? Todos eles, sem exceção, têm uma insulina de jejum abaixo de 5. Esse é um número mágico. Você pode pedir ao seu médico para poder medir a sua insulina depois de 8 horas de jejum, não é depois de 12 horas, depois de 8 horas de jejum, medir a sua insulina no sangue e você, se você estiver abaixo de 5, a sua chance de passar dos 100 anos é muito grande. Mas não é só isso não, é um trio. O próximo mostra que você tem que ter os seus triglicérides baixos. E terceiro e último desse trio é ter o HDL elevado. Então, as pessoas com mais de 100 anos, elas têm uma característica, um denominador comum. Elas têm a insulina baixa, e isso você consegue diminuindo a sua ingesta de carboidratos. Elas têm triglicérides baixo, isso você consegue também diminuindo a ingesta de carboidratos. E elas têm um HDL alto, e isso você consegue principalmente pela sua atividade física. E talvez um cálice do vinho do Porto, que também aumenta o HDL. Então, se você está buscando como é que você consegue isso, você tem que, esses 3 parâmetros têm que estar presentes. Agora vamos ver o que nos apresenta o próximo slide. É o estudo dos gêmeos dinamarqueses, que está aí a fonte embaixo, 2.872 gêmeos dinamarqueses univitelinos, mostrou, publicado em 1996, um estudo marcante, que fez uma grande diferença, mostrou que somente 10 a 20% da nossa longevidade saudável é atribuído à genética. Ou seja, você não é refém da sua hereditariedade. Se você seguir o caminho das pedras, como eu costumo dizer, independente da sua genética, você vai acrescentar mais 10, 12, 15 anos de vida saudável à sua vida. Está interessado nisso? Quem que não estaria, né? Então, e nós apresentamos tudo com dados científicos. Vocês estão vendo aí o estudo dos gêmeos dinamarqueses, e o senhor olha aí no rodapé, está a citação. Eu não preciso inventar nada. A informação está toda disponível. Mas falando de agora, a vida é um eterno aqui e agora. Não interessa onde você estiver, é aqui. Não interessa que hora for, é agora. Você já pensou nisso? Você vive num constante aqui e agora. Qualquer momento é agora. Qualquer lugar é aqui, que você estiver. Então, você sabendo viver o aqui e agora, porque esse é constante na sua vida, você vai ter uma grande vida. E viver com longevidade e com saúde é um legado de quem segue as regras. Eu vou apresentar para você as regras. Agora, eu não posso segui-las, você que tem que seguir. Mas eu estou aqui para lhe orientar com todo embasamento científico possível. Então vamos para o próximo slide. Então vamos lá. O segmento da população que mais cresce nos dias de hoje é dos centenários. São pessoas com mais de 100 anos. Essa é uma tendência que ocorre no mundo. Mas existem 5 lugares, que nós vamos discutir aqui especialmente, chamado das zonas azuis, que nós vamos ver o que elas têm de especial, porque é isso que você está procurando, é ter 105, 108, 109 anos de idade e continuar andando de bicicleta, e continuar praticando arte marcial, e continuar em competição intelectual. Não é isso que você está querendo? Então, isso é envelhecer sem ficar velho. Então vamos lá. Aqui o livro, Dan Buettner. E Dan Buettner, ele trabalhava para National Geographic, e ele fez um estudo das regiões do mundo onde as pessoas tinham esquecido de morrer. Inclusive na ilha Icária, na Grécia, que eu vou mostrar aqui, é conhecido como a ilha
onde eles esqueceram de morrer. Porque as pessoas lá, 90 anos é jovem, você tem 90 anos em Icária, porque lá tem gente de 108, 107, 106, andando, conversando, dançando, brincando. Então esse livro aí, se você quiser aprofundar, é um livro muito interessante. Aliás, não é isso só. No próximo slide eu vou mostrar para você, tem outro livro dele também, mais recente agora, aprofundando ainda mais nesta solução, que está aí comprovada, né? Comprovada, porque as pessoas estão aí vivendo muito mais do que a média. Então isso é chamado Zona Azul. Então vamos estudar essa Zona Azul. O primeiro que eu coloquei aí é o arquipélago de Okinawa, no Japão. Muita gente fala ilha de Okinawa. Não existe ilha de Okinawa. Existe o arquipélago. O arquipélago de Okinawa tem 161 ilhas. Nesse próximo slide eu vou te mostrar o mapa de Okinawa. Está aí o mapa. Ó. É um arquipélago com 161 ilhas. Naha, que vocês estão vendo lá, é a capital. Este é o lugar do mundo onde mais se vive. Aí você deve estar perguntando, mas é genético? Não, não é genético, porque quem muda daí para outros lugares não vive tanto. Existe alguma coisa no costume aí que nós vamos ver, na alimentação que nós vamos ver, no costume, no segredo da ilha, que nós vamos discutir. Então esse é um deles, certo? Aí, por exemplo, tem o Sr. Toguchi, com 105 anos, tomando o seu sol diário. Então eles têm um costume lá, a ilha ensolarada, eles têm costume de diariamente tomar o seu banho de sol, de 10, 15, 20 minutos, mas diariamente eles fazem isso. E isso faz uma diferença muito grande, como nós vamos discutir aqui no decorrer dessa apresentação, tá? Olha aí, as famílias de Okinawa, elas têm por costume, eu sei que você vai estranhar, mas elas vão comemorar o aniversário de morte no cemitério. Eles estão almoçando aí em homenagem ao morto que está fazendo 1, 2, 3, 5 anos de morte. Então é o levado ao almoço para o cemitério e onde a família se reúne e o segredo de viver muito está principalmente na alimentação, que nós vamos discutir aqui. E no próximo slide eu mostro para você o que predomina em Okinawa. Predomina o turmérico, que é aquele açafrão da terra, predomina a pimenta e predomina a soja fermentada, que é principalmente o natto e o miso. Aliás, eu quero dizer para você que em todo lugar onde tem longevos, onde tem pessoas vivendo muito, você vai encontrar um alimento fermentado. Ele pode ser até diferente de um lugar para outro, mas o alimento fermentado faz uma grande diferença na saúde e faz você viver mais. Todos os lugares onde se encontra uma predominância de longevos, você encontra na alimentação algo fermentado. No caso aí dos japoneses, de Okinawa, é a soja fermentada, é o turmérico, que também se encontra muito na Índia, que se encontra no condimento curry, e é a pimenta. Então esse aí é o trio que predomina nessa arquipélago. O segundo região da Zona Azul que eu quero discutir com você é uma região da Sardenha. A Sardenha, como você sabe, é uma ilha que fica no mar Mediterrâneo, pertence à Itália, e tem uma região dela que se chama Barbagia. E na Barbagia também você encontra. E é interessante que quando você olha o Okinawa, as mulheres vivem mais do que os homens. Enquanto que na Sardenha, as mulheres e os homens vivem mais ou menos igual. É o único lugar em todo o planeta Terra onde as mulheres e os homens vivem mais ou menos o mesmo tempo. Em todas as outras há uma diferença. Por exemplo, no Brasil, a mulher vive de 7 a 8 anos a mais do que o homem. A mesma coisa ocorre nos Estados Unidos. A mesma coisa ocorre na Europa. Agora, quando você chega na ilha da Sardenha, os homens e as mulheres têm a mesma sobrevivência, tá? Então vocês estão vendo aí, ó, a Itália, essa forma de bota aí, vocês estão vendo aí à esquerda no mar Mediterrâneo, vocês estão vendo a ilha da Sardenha, que fica ao sul da ilha de Córcega, que está acima dela. Então é nessa ilha aí que também foi feito esse estudo da National Geographic, foi publicado, mostrando que o pessoal que vive aí vive muito mais
do que outros lugares. Aí saiu uma senhora de 107 anos, lá dessa ilha de Sardenha, uma brincadeira que ela fez quando foi entrevistada. Ele disse que a minha língua continua funcionando bem, falo muito, entendeu? Tendo um senso de humor aos 107 anos, sendo parte dessa ilha aí. O terceiro que eu coloquei em verde aqui, porque não faz parte da publicação dos trabalhos da Zona Azul, que é o Vale Vilcabamba. Não confundir com a cidade de Vilcabamba. A cidade de Vilcabamba fica no Peru. O Vale Vilcabamba fica no Equador. Então vocês vão ver aqui no próximo slide onde é que está localizado. Olha lá. Vocês estão vendo que tem o Peru faz divisa ao norte com o Equador, quase na divisa com o Peru, é aquilo que está em vermelho lá. Esse é o Vale de Vilcabamba. Também tem pessoas com muito mais de 100 anos de idade, mas esse não foi contado na publicação da Zona Azul. A Península de Nicoya, na Costa Rica, fica na parte pacífica da península, é um outro lugar também que tem as mesmas características. Vocês estão vendo aqui nesse slide, a Península de Nicoya, ali o Oceano Pacífico, aí lá também encontram-se muitas pessoas com mais de 100 anos de idade. E no próximo, a ilha de Icaria, na Grécia, que fica entre a Grécia e a Turquia, mas pertence à Grécia. E é a ilha onde as pessoas esqueceram de morrer. É assim que é conhecido. A ilha onde as pessoas esqueceram de morrer. Porque pessoa lá com 90, 95, 100 anos trabalhando não é novidade. Tá? Aí a ilha fica entre a Grécia e a Turquia, a ilha onde as pessoas esqueceram de morrer. Muito bem. E finalmente, eu quero apresentar para vocês a cidade de Loma Linda, na Califórnia. Essa cidade, no próximo slide você vai ver, essa cidade fica a 90 quilômetros de Los Angeles e mais de 50% da população de Loma Linda são adventistas do sétimo dia. E é a única religião conhecida que se preocupa também com a saúde, se preocupa com a atividade física, se preocupa com a alimentação predominantemente vegetariana. Então, os indivíduos dessa igreja, que pertencem a essa religião, pertencem a essa igreja, eles têm uma preocupação, bebem muita água. A igreja recomenda tomar 8 copos de água por dia. E você vai ver aqui o seguinte, olha que interessante, nesse slide. Aqui está a Ellen White, que é uma das fundadoras da religião adventista do sétimo dia. E aqui está um cirurgião de 91 anos, nascido lá, criado lá em Loma Linda, cirurgião cardíaco, com 91 anos, ele ainda participa de 20 cirurgias cardíacas por mês, com 91 anos de idade. Você vê que é uma coisa raríssima. E nesse próximo slide está o Frank Shipper. Você está vendo ele aqui com 103 anos de idade, andando a cavalo, e nos finais de semana, olha o esporte que ele gosta de praticar. Você entendeu? Com 103 anos ele continua praticando. Desde a juventude ele faz isso aí. Então vocês estão vendo que são pessoas saudáveis. Não são pessoas doentes. São pessoas que vale a pena viver até essa idade. Não é verdade? Se você quiser aprofundar mais nisso aí, existe um site chamado www.bluezones.com e lá você vai fazer a avaliação do seu Vitality Compass, onde tem um teste para ver o quanto que qual que é a sua idade verdadeira, não é a idade da sua certidão de nascimento, entendeu? E eu gostaria de introduzir para você 2 termos aqui por enquanto. Primeiro, o que é o seu Ikigai? E segundo, o que é o seu Moai? Tem 3 coisas interessantes que os japoneses nos ensinam de Okinawa. Uma coisa chama Ikigai. Ikigai quer dizer, qual é a sua finalidade de vida? Quando você acorda de manhã, qual a sua motivação para aquele dia? Porque se você não tiver essa motivação, você acaba adoecendo e morrendo. E qual o seu Moai? Qual é o grupo de pessoas em volta de você que você compartilha a vida? Como é que é a sua vida familiar? Como é que é o seu ambiente? O quanto que você compartilha? Entendeu? Isso é muito importante. E nós vamos ter um outro conceito que vai vir mais adiante, que também vai lhe encantar. Tá? Mas isso aí é muito bonito no livro, né? Essas regiões todas. Eu quero saber como que você cria a sua própria Zona Azul.
Então o que esses autores fizeram? Eles fizeram 7 ou 8 anos de estudo, eles colocaram nesses livros e eles criaram um mapa para você seguir. Se você quer, eles pegaram o que existe de denominador comum entre esses povos e nós vamos poder compartilhar com você esse mapa, tá? Começando a partir de agora. Primeiro, seja fisicamente ativo. O que eles descobriram? Nenhum desses povos tem uma academia de ginástica. Eles não vão para a academia levantar peso. Eles não vão andar na esteira. Eles têm uma atividade física o dia inteiro. Eles andam, eles sobem morro, eles descem morro, eles sobem escada, eles descem escada. Eles fazem coisas normais, eles não têm aquela história de ficar lá repetindo. Então é bem diferente a abordagem. Você tem que procurar algo que lhe agrade, você gosta de caminhar, você vai montar suas caminhadas, mas que ao mesmo tempo seja prazeroso e não tenha sofrimento. Então você tem que estar fisicamente ativo. E nessa atividade física, 4 coisas se destacam. Você tem que ter algum exercício nesse que você faz, que tem uma certa resistência, senão você não vai aguentar a segurar o seu bisneto no colo. Você vai ter que ter uma atividade que lhe dê fôlego, que é a chamada atividade aeróbica. Você vai ter que ter uma certa flexibilidade, senão você não é capaz de pegar o que caiu no chão. E você tem que desenvolver um certo equilíbrio, porque você vai ver aqui daqui a pouco, que eu vou mostrar, que nos Estados Unidos, 50% das pessoas com mais de 65 anos caem pelo menos uma vez por ano, porque perde o equilíbrio. À medida que nós vamos envelhecendo, vai enfraquecendo a nossa musculatura, a nossa resistência vai diminuindo, nós vamos tendo menos fôlego, nós vamos tendo menos flexibilidade e nós vamos ter menos equilíbrio. Então, quando você cria uma atividade física, seja ela qual for, nem que seja escovar os dentes numa perna só, que eu vou propor aí para você, que é uma coisa tão simples, mas que está estimulando o seu cerebelo todo dia e fazendo o equilíbrio, que é essa constância que faz a diferença. Então, no próximo slide, eu vou mostrar para você que tal escovar os dentes de pé em uma perna só. 1 em cada 3 adultos com mais de 65 anos cai pelo menos uma vez por ano nos Estados Unidos. Isso é uma coisa séria. E muitas vezes essa queda pode causar, inclusive, uma fratura óssea. Então, por que eles caem? Por falta de equilíbrio. Então, qual a atividade que você vai criar na sua casa, que você não precisa trocar de roupa, colocar tênis, ir para uma academia, que você pode fazer no seu dia a dia? Eu ensino para os meus alunos médicos que entre um paciente e outro, por que eles não dão 20 voltas em volta da mesa do consultório? Não precisa de lugar nenhum, você faz ali. Por que você não anda dentro do seu apartamento? Por que você não anda em volta da sua mesa de jantar? Por que você não vai dar um passeio lá embaixo? Por que você não anda em volta do prédio? É o que for melhor para você. Não precisa, eu tenho que ir para uma academia, eu tenho que pagar, eu tenho que ir vestido, eu tenho que... Não é isso, não. Esses povos não tiveram nada disso. Mas eles todos são fisicamente ativos, que é isso que interessa.